eu quero dizer que aquilo que você vai ouvir aqui nessa noite não é para lhe emocionar, mas é aquilo que Deus fez na minha vida. E eu sou, talvez, uma das pessoas mais felizes nesse planeta, porque em sã consciência, se Deus não agisse dessa forma, eu não estaria aqui. Mas eu quero abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. E você vai entender por que esse versículo. Nós estamos chegando no momento final da igreja. A igreja somos nós, na face da terra. E esse versículo vem de encontro ao nosso coração nesta noite, porque ele vai dizer assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quantas pessoas hoje estão passando dificuldade, passando lutas na área sentimental, na área financeira, na sua área espiritual e assim por diante? Isso significa que nós estamos às voltas com o retorno do Senhor Jesus para buscar os seus, e eu creio que a cada um aqui nessa noite é escolhida pelo Senhor para que esteja naquele grande dia. Eu quero dizer para você que eu me formei numa Universidade Católica, Pontifícia, Universidade Católica do Paraná, e cresci muito rápido, talvez materialmente falando. Eu tinha uma família linda, maravilhosa, 2 filhos lindos, maravilhosos, e do nada, isso há 20 anos atrás, quando a minha esposa decaiu com uma enfermidade, no Natal, ela foi internada, fez uma cirurgia, e esse meu filho mais novo, com 3 anos e meio de idade, ele já estava com uma doença que médico nenhum encontrava na criança. Aquela criança, ela se jogava como morta no sofá, na cama, no chão, e eu dizia, mas o meu dinheiro não compra? O meu diploma não compra? E com a Unimed nas mãos, contratei um terceiro pediatra para detectar o que a criança tinha. Quando a minha esposa falou com o médico à noite, doutor, travou a mão da criança, travou o bracinho direito, e ele não tem coordenação motora. Aquela criança, se você olhasse uma criança da África, pele e osso, você estaria vendo a minha criança, com 3 anos e meio de idade. E como eu me formei numa universidade católica, eu ali aprendi o que era Umbanda, Candomblé, islamismo e tantas outras religiões, e me aprofundei naquela teoria da Rússia, da antiga União Soviética, que Deus não existe, a religião é o ópio do povo. Me aprofundei e gostei, cheguei a amanhecer o dia estudando, estudei talvez uns 12 idiomas, dentre eles o grego, o alemão, o francês, o inglês e por aí fora. Porém, quando o médico atendeu aquela criança, mãe, eu preciso falar com você, atender o teu filho amanhã às 15 horas, que é o primeiro horário que eu tenho. Eu, como ateu, o diabo dizia, se joga no 6º andar, se mata. Eu dizia, mas quem está falando comigo? Não posso, eu tenho mais filhos. Tem esposa? E ali, quando o médico me ligou, me fez uma ligação para o escritório, eu tinha perdido toda a clientela já do escritório, não atendia mais ninguém, a depressão profunda na minha esposa e na minha vida. E ali eu perdi toda a clientela, só que eu achava que fazer o bem, como talvez um espírita faz, nada contra,
Eles fazem muita caridade. A minha mãe era espírita até um tempo. E eu dizia, talvez eu faça atendo uma causa jurídica, faço uma caridade, paga 5 parcelas, não paga 5, para mim está resolvido, e talvez seria essa a minha intenção. Mas quando o médico me liga lá e disse, pai, vai para o Hospital das Mercês agora, teu filho está entrando em coma no meu consultório. O diabo disse, se mata, resolve. O diabo disse assim, coloca o carro naquele poste, se mata. Se joga, se mata. Quando eu cheguei no hospital, a minha irmã era enfermeira lá, naquele hospital. Já tinha uma equipe de médicos aguardando aquela criança. Quem é o Fabiano, quem é a criança e tal, 3 anos e meio. Direto para a sala de cirurgia. Fizeram uma tomografia, uma ressonância. Um tumor enorme lado esquerdo, nessa região, e vários tumores lado direito do cérebro. A equipe me chamou da emergência, pai, ele fica cego, paralítico, cadeira de rodas, questão de tempo ele morre. Eu disse, mas não tem solução? Não, não tem. Resumindo, a criança ficou internada naquele hospital, na UTI, voltei para minha casa com a esposa sem a criança. Chegou a hora de Deus agir. Uma senhora, uma colega da minha esposa, cliente, soube, e ela disse, olha, eu conheço um casal de pastores, ela é a esposa de um coronel, amigo nosso, posso encaminhar esse casal de pastores para orar pelo teu filho no hospital? Ele disse, olha, se as freiras não se opor, eu era ateu, se eles não se opor, por mim tudo bem, pode ir. Eles nos acompanharam por 2 meses seguidos, 2 meses, sem falhar um dia. Na UTI, por telefone, viajava por telefone, ia lá em casa, e aquela atenção especial. Um casal especial de Deus. E quando o médico me chama no outro dia, você tem mais filhos? Eu falei, tenho mais um. Eu não sei se vale a pena você investir nesse e deixar o que está são. Eu falei, como assim? Não tem solução. Ele me deu uma aula de quimioterapia, radioterapia, e ele disse, você tem que pagar por fora. A Unimed paga pouco, tem que pagar por fora. E eu com a carteira em cima da mesa dele, o talão de cheque naquela época ainda utilizava, né? Mas quanto eu tenho que lhe pagar por fora? Ele dizia, você tem patrimônio? Eu falei, olha, mas qual é a pergunta? Qual é o motivo da pergunta? Eu disse, o que você está fazendo, doutor? Isso aqui é extorsão, é crime. Você conhece de medicina, eu conheço de lei. Aquele diploma vou caçar agora, vou entrar com processo criminal contra você. E vou no Conselho Regional de Medicina agora. Quero alta do meu filho. Você está nervoso? Falei, eu estou sendo extorquido. Eu vou lhe processar. Eu e o médico numa sala pequena. Disse, tem solução por causa do meu filho? Ele disse, não tem. Eu ouvi, naquela sala minúscula, uma terceira voz naquela sala, que disse para mim assim, porque para Deus nada é impossível. Fiquei procurando, mas quem fala aqui? Quem que está aqui falando? Saí daquela sala, fui até o berço da criança com a minha esposa. Ela disse, Ivo, o que o médico disse? Eu falei, eu não posso nem olhar para você, o que ele falou. A criança toda cortada. Colocaram uma válvula para drenar o líquido do tumor aqui por dentro, um cano aqui por dentro, para drenar no peritônio da criança. Esse era o estado da criança. Eu com depressão profunda, já só devendo, a minha esposa com depressão profunda, o filho mais velho com 5 aninhos, sendo cuidado por vizinhos e amigos. Essa é a minha situação. E eu ateu. Eu olhava aquele túnel, eu não via nenhuma luz. Nenhuma. Aquele casal começou a nos atender, ia lá em casa, orar pela criança no hospital, na UTI por nós.
E quando aquela criança em pele e osso, irmãos, olha, não desejo para ninguém, nem para animal de estimação. Para um pai, para uma mãe, é muito complicado. Fizeram a cirurgia, aí contratei um médico que fazia na Alemanha, está no Brasil, no Hospital Vita. Através de uma cliente, contratei esse médico. E ele disse, olha, aqui estão os exames, tem 3 anos e meio, eu tomo conta do caso. Tem solução. Já clareou um pouquinho. Fizemos a biópsia no Vita, tudo particular. A Unimed foi para a gaveta. Terceira cirurgia no Nações, no particular. Quando o médico abriu o cérebro da criança, havia um vácuo e ele disse, olha, eu consegui retirar 100% do tumor. E a criança está no quarto, tomando chá e comendo bolacha. Para a glória do Senhor Jesus, ele começou a agir. Eu disse, mas eu penso que é o Deus daquele casal que está nos ajudando, que já fez o milagre. Eram vários tumores lado esquerdo, e aquele casal orando, Jesus curou aqueles cânceres, todo o lado esquerdo, lado direito. Ficou só o lado esquerdo. E ele disse, o pastor disse assim, olha, Deus me disse que quer trabalhar no teu coração e no coração da tua esposa. Minha esposa também não era cristã nessa época. Terceira cirurgia, houve um sucesso. Aquele casal chega na minha casa, eram umas 20 horas mais ou menos, e disse, ela perguntou, seu Ivo, quanto é que você já gastou no Hospital Vita e no Nações? Eu falei, tantos mil reais. A família fazendo um caixa e cobrindo. E ela disse para mim, sorrindo, olha o que é uma pessoa de Deus. Ela olhou para mim e disse assim, olha, o Deus que eu sirvo, ele vai lhe dar em dobro essa dívida e vai curar o teu filho desse câncer no cérebro. E ela me deu um folheto que dizia assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olhei aquele folheto, me deu outro folheto, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Eu olhei, se cansado eu, estou quebrado. É para mim essa palavra. Aquele homem que havia amanhecido o dia estudando, com diploma na parede, achava que tinha dinheiro. Não tinha. Entrava aqui, saía aqui. Eu cheguei a levar, isso há 20 anos atrás, 5 mil reais na mala no dia para o escritório. 5 mil. Eu dizia assim, eu entrar numa igreja católica, espírita, evangélica, nem pensar, não preciso. Mas Deus conhece o profundo, Ele conhece tudo. Eu dizia na época. Quando eu vi esse versículo que eu li, eu falei, pô, mas eu nunca li a Bíblia, não conheci isso aqui. Eu sou um verdadeiro analfabeto. Eu disse lá dentro para mim. Mas o inimigo jogou uma seta e disse assim, olha, o Deus que ela está falando vai curar o teu filho do câncer, mas não muda teu coração. Ele disse para mim. Falei, quem está falando aqui? Chegou o belo dia de eu ir para uma igreja evangélica. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Deus começou a levantar aquela criança com a autoridade dos céus. Autoridade. Ele dizia, pai, você está chorando? 4 aninhos de idade já. Pai, você está chorando? Não chore, eu estou segurando nas mãos de Jesus. Era tudo que eu precisava ouvir. Ele dizia, mãe,
Você me ama, né, mãe? Claro que eu te amo. Mas você ama mais Jesus, né? Irmãos, quem ensinou esta criança a não ser o próprio Espírito Santo? E ali nós nos acalmávamos, Deus usava aquela criança para nos orientar, e aquela criança toda cortada. De pele e osso, começaram a dar corticoide para a criança, que é normal. Ele ficou como um bujão de gás dessa altura, dessa idade. 4 aninhos, ele não caminhava. Pensa no coração da mãe de um pai neste momento. É o teu sangue que está ali. É um pedacinho seu que está ali. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando aqui. Ele não caminhava mais, por causa do peso a esta altura. E quando aquele casal orava pela criança, ele se acalmava, dormia. Eu achava aquilo um fenômeno. É o Deus desse casal que está agindo. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, no coração da minha esposa. Imagina o hospital de Curitiba, nós conhecemos todos com essa criança, todos. E ela lançou aquela profecia. Eu tinha cadeira cativa lá na tribuna do estádio Couto Pereira. Chovia, eu estava lá, fazia sol, eu estava lá, todo jogo. Chegou no dia de aquele casal buscar minha família para ir para a igreja evangélica. Eu disse, eles vão vir buscar vocês, os 2 filhos e a esposa, tinha decisão de campeonato lá no estádio. Quando terminar o jogo, eu vou lá buscá-los na porta da igreja, está resolvido. Não fui para a igreja. Não tinha aceitado Jesus ainda, aqui no coração. Ali, botei um chinelo, olha como eu fui. Estava uma maravilha, né? Regata, chinelo, uma bermuda e fui para a igreja evangélica buscar a família. Não tinha começado ainda a mensagem. Quem Deus coloca na porta da igreja para me recepcionar? O pastor que ia na minha casa. Ele estava na porta, todo de terno, paletó, de gravata e tal. Aquela pessoa tudo bem vestida. Olhei assim. O diabo disse para mim assim, olha, vai embora, aqui não é teu lugar. Olha como você está. O pastor me viu, me abraçou e tal. Entra, senta aqui. Pastor, olha como é que eu estou. Eu estou ridículo. Ele disse, não, entra, senta no último banco aqui, fica aqui, tranquilo. Sentei. O próprio Deus me colocou lá no último banco. Entreguei a minha vida para Jesus. Eu disse, pela minha salvação, pela vida do meu filho, da minha família, pelas almas, hoje, eu faço um pacto com Jesus. De servir a Ele, ser fiel a Ele. Eu renuncio o mundo. Falei, eu não quero mais o mundo. Sabe o que é você ir para casa com 5 mil reais no dia, no bolso? Alguém em sã consciência vai querer estar dentro de uma igreja, seja ela qual for? Não. E eu dizia assim, olha, realmente eu sou bom, né? Olha, diploma e tal, conheço muito, faço caridade. Não, não era só isso que Deus queria, caridade. Ele queria algo mais. Ele quer algo mais de nós também aqui nessa noite. E me chamava a atenção um fato, o amor que aquele casal tinha para conosco. Nós não conhecíamos, não. Era um amor incondicional, nunca nos pediram nada, nunca nos exigiram nada, nunca forçaram a nada. Isso chama-se, é o que Deus tem,
E lemos aqui agora há pouco, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquilo me chamava a atenção. Terceira cirurgia. Aquele tumor brota, quarta cirurgia, 4 anos e meio de idade. Jesus começou a me curar de todo tipo de doença. Em poucos dias, o Senhor nos levantou como obreiros naquela igreja. Eu orava, Jesus curava do câncer, curava da AIDS, curava de diabetes, que não tem cura para lúpus. Falei, Senhor, eu quero a cura do meu filho. Eu quero. E eu comecei a passar 1 ano, 2. Eu completei 20 anos sem tomar uma gota de remédio. Para a glória do Senhor Jesus. Mas em face ao propósito que eu fiz com ele, quarta cirurgia. Ele foi para o Hospital das Nações fazer uma cirurgia para retirar de novo aquele tumor. Ele foi na maca para entrar no centro cirúrgico. Aquele casal de pastores acompanhando aquela criança, nós sentamos ali, e ele começou a falar em línguas estranhas com 4 aninhos de idade, entrando na UTI. Saiu de lá depois de 2 horas, estava no quarto, tomando chá e comendo bolacha. Ninguém entendia nada. A equipe de médico me chama, disse, pai, eu não sei o que aconteceu com o teu filho, mas houve um milagre na medicina. Nós queremos a todos os exames, a ressonância, a tomografia e tudo mais. Nós vamos para a Alemanha e para os Estados Unidos para um congresso, queremos apresentá-los. Leva tudo. Eu sabia que era o Deus daquele casal que estava agindo. O Deus que você serve. Todos aqui são especiais para Jesus. Especiais. Ele não olha, Jesus não olha a tua conta bancária, a cor da tua pele, a cor do teu cabelo. Não, ele olha dentro do teu coração. Quarta cirurgia. Quinta cirurgia. 6 aninhos. Estamos na igreja, ele subia nos bancos da igreja, levantava a mão com sequela, e orava por cada um que ele conhecia o nome. Jesus abençoou o pastor Ubirá, abençoou o Elmo, abençoou a irmã Luciana, abençoou o irmão João e assim por diante, todos. Ele subia no banco da igreja e repreendia demônio com 6 aninhos de idade. Aonde que ele aprendeu isto? Com o Senhor Jesus. E ele defendia a mesma tese. Pai, não chore. Eu estou segurando nas mãos de Jesus. Mãe, você me ama, né, mãe? Claro que eu te amo, mas você tem que amar mais Jesus. Irmãos, com quem que ele aprendeu isto? Quinta cirurgia, sexta cirurgia. Se ele chegasse aqui e encontrasse qualquer coisa errada com alguém, dizer, pai, ali tem coisas erradas, pai. E falava com a pessoa, orientava, ia brincar. Assim era a vida dele. 7ª cirurgia. Eu disse, Senhor, ele está fazendo fisioterapia, está com sequela, ele tem que colocar o tênis dentro de uma tala maior, puxar a perninha para tentar pisar corretamente, toda aquela sequela. Senhor, eu quero a cura dele, eu quero a libertação dele. O que tem de errado? Senhor, eu renunciei ao mundo, não quero mais o mundo, quero as almas para o Senhor. 7ª cirurgia, o Senhor curou ele daquele câncer no cérebro. E ali me chamou a atenção um fato. Apareceu
aumentou o peritônio, a barriguinha dele. Ele se cansava com 7 aninhos, ia para o sofá, deitava, aquele olhar de misericórdia. Não é bom nem falar. Para a mãe e para o pai. Levamos ele ao hospital, a médica fez um exame, aqui era benigno, apareceu um câncer maligno no peritônio, na barriguinha dele. E aí? Maligno. Tentamos algo em Norte América, através de uma equipe de médicos, eles não conseguiram nada. Naquela época que faleceu aquele cantor da dupla, acho que Leandro e Leonardo, naquela época lá. O médico chegou e disse: pai, não tem solução. 8ª cirurgia. 9ª cirurgia. Mais um mês, 9ª cirurgia. O Brasil e o mundo orando pela criança. Eu já trabalhava para muitas igrejas evangélicas, muitas igrejas, como assessor jurídico. E aconteceu um fato interessante. Eu estava no leito, ali, ele nos aparelhos, ali, no Vita. Quando eu vi que o coração dele bateu pela última vez, eu vi. Qual foi a minha reação? Disse: Senhor, ele é teu, receba em tuas mãos. Os céus se abriram, na prática é isso. Os céus se abriram, uma fileira de anjo do lado esquerdo, outra lado direito, e ele recebendo, o Senhor recebendo aquela alma. Voltei para casa com a esposa e disse: agora temos que trazer o nosso filho mais velho para tomar conhecimento, já está com uns 8 anos e pouco, mais velho. Como apresentar alguém no caixão para uma criança de 8 anos? Pedimos a misericórdia do Senhor. Quando apresentei meu filho mais velho, que o irmão havia partido para a eternidade, foi uma outra situação delicada para um pai e para uma mãe. No outro dia, houve um culto fúnebre naquele cemitério. Ali tinha desembargador, juiz, advogado, dona de casa, macumbeiro, católicos, evangélicos e assim por diante. Ninguém teve condições de ministrar a palavra naquele culto fúnebre. Foram lá e bateram nas minhas costas. Pai, é contigo. Eu ia dizer o quê? O meu filho no caixão. Eu fui testemunhar do poder de Deus naquele dia. Eu vi almas se convertendo, almas sendo tocadas no coração pelo Espírito Santo de Deus. Para aquela multidão. No outro dia, eu falei para minha esposa: vamos tirar tudo que é dele, doar. Que bom, né? Acabaram-se as lutas. Do nada, um sequestro relâmpago, eu, a esposa e o filho mais velho. Mas eu tinha feito um propósito com Deus. Falei: Senhor, agora é a tua obra, por amor e com amor. Quero as almas, quero toda a minha família salva. Toda. O diabo ouviu no inferno e veio contra nós. Sequestro relâmpago, são um assalto a uma armada, 2, 3, 4, 5. O sexto com sequestro. 3 com arma, 1 palmo na cabeça, na minha cabeça, e o último agora a 2 metros quando levaram meu carro. Mas
o Senhor me devolveu. São 6 milagres tremendos. Eu trabalho com o público e ali eles vêm com um problema para resolução. Eu digo, aqui está a solução, Jesus. Jesus é a solução, está aqui. Ali saem lágrimas para o elevador, libertos, com Jesus no coração. É tudo que eu preciso, tudo que eu quero para exaltar o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Quero lhe dizer uma coisa nessa noite. O que adianta o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a salvação, a céu e a inferno? Aqueles que entregarem a vida para Jesus irão morar pela eternidade com Jesus. Um dia eu falei, Senhor, como é esta eternidade? Como é esta Jerusalém, que tanto fala, a Bíblia fala? Como é que é? Eu tive um arrebatamento, dentre vários arrebatamentos. Você entrasse no elevador, subir, como se fosse assim uma sala grande como essa aqui, eu comecei a caminhar numa rua de ouro. Literalmente é uma rua de ouro. Havia um anjo do meu lado, e eu falei, mas que iluminação linda que é isso aqui. Que mansões lindas. Aquilo enchia o meu coração, a minha alma de estar naquele lugar. Vi umas placas como placa de rua, que tem por aqui, de avenida. Li o que estava nas placas. Eu falei, ou está em grego, ou está em hebraico, ou está em latim, que é uma dos idiomas que eu ainda utilizo hoje, da Itália, o latim, na profissão. Mas eu não tenho discernimento do que está escrito lá. O anjo disse, está escrito assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando, está escrito. Voltei, eu não queria voltar de lá. Não. Num dos assaltos que eu tive, me chamou a atenção porque eu saí da minha casa, eu estava atendendo um casal, ele é procurador do Estado cristão autêntico, procurador do Estado. E ela, advogada, esposa dele, macumbeira. Olha o contraste. E eu no meio, né? Fui até o bairro Boa Vista, onde esse casal mora. Estacionei o veículo, não percebi nada. Estou arrumando aqui o óculos, aqui a carteira. Abriram a porta lateral esquerda do carro. Olha o milagre de Deus. Quando ele abriu aquela porta, ele disse para mim, me dá a carteira. Peguei a carteira, entreguei e não olhei para ele. Porque aqui entrava outro, sentou do meu lado, outro assaltante, sentou e leu um adesivo que tinha colocado embaixo, que dizia assim, entrega o teu caminho ao Senhor, Senhor Jesus, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Eu tinha colocado um outro, carro zero. Coloquei o outro e dizia assim, Jesus, esse nome tem poder. Ele leu o da direita e fez uma pergunta, você é cristão? Eu falei, sou cristão. E eu no meio da bronca lá, né? Do divórcio lá, daquele casal. Eu falei, Senhor, eu quero esta macumbeira para o Senhor. Ela vai se converter. Não sabia eu que ela tinha pago 10 mil reais naquela época para me matar. 10 mil. Falei, perdeu o dinheiro, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Esse da esquerda disse, me dá a chave do carro. Peguei a chave, entreguei, olhei para ele a um palmo, que veio o cano daquela máquina automática, né? Não me olha que eu te mato. Falei, calma, Jesus te ama, calma. Jesus te ama. Esses aqui estava travado já aqui. Ele disse, me dá o relógio. Arranquei o relógio, mas do paletó, entreguei e olhei. Para que eu olhei? Já te falei que não me olha que eu te mato. Falei, calma, eu também já te falei que meu Jesus te ama. Aquela guerra travada. Tem seguro o carro? Falei, tem seguro, tem. Tem rastreador? Falei, não tem. Você não está mentindo? Falei, não. Se você estiver mentindo pela placa saindo que tu mora, mato toda a família agora. Falei, calma, Jesus te ama, calma. Fique tranquilo. Leva o carro. Vou falar com a seguradora.
Sai do carro, saí. Sabe por que eu estou dando esse testemunho? Porque existem muitos empresários, muitas pessoas, mães, pais, que nem de casa saem mais. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Fiz uma oração muito fervorosa. Jesus, cruzei a mão, nunca carreguei arma, né? Para não dar sintoma de nada. Jesus, trava esse carro, não deixa levar não. Olha a oração que eu fiz. Um foi na moto, um escândalo na calçada para ir embora. E acelerava, e pisava naquela moto. E o outro foi na ignição. Bateu na chave, ligou o carro? Não. Ele batia na chave, não tinha segredo nenhum. Carro zero. Bateu na chave, não ligava. Bateu na chave uns 3 minutos e não ligou o carro. Não ligou. Ele veio de lá. Falei, Jesus, agora é a hora da verdade. O Senhor é a verdade, é o caminho, é vida. Me guarda aqui. Os anjos estavam tudo a posto ali já do meu lado. Anjos guerreiros. Olha, aqui está a carteira. Não vou levar teu carro. Falei, está ótimo. A chave está lá. Foram embora. Falei, glória a Deus. Foram embora. E eu pensei, será que não tem bomba no carro? Eu tinha contado 34 tentativas de sequestro contra mim. Vou te explicar por que isso estava acontecendo. Será que não tem bomba no carro, droga? Abri, levantei todo o carro, levantei os tapetes, não encontrei nada. Estou ali, né? Não sei se eu ia embora, ficava ali, o que eu fazia da vida? Só agradecendo ao Senhor Jesus. Quando eu olho na avenida, quem vem? Motoqueiro. Olhei, estava escurecendo, né? Meio de semana. Falei, Jesus, são eles que foi dessa vez. E veio o motoqueiro, subiu meio fio alto ali, parou do meu lado entre a calçada e o veículo e disse, aqui está os R$30 que levamos e aqui está o teu relógio para a glória do Senhor Jesus. Esse é um dos milagres. Deus é especialista em fazer milagres. Eu atendi um casal, está com mais ou menos 18 dias, 20 dias. Empresários é sempre assim. Quando eu olhei para aquele casal, cheio de bruxaria, todo macumbado. Você pode perguntar, mas como que pega macumba nesse povo? Cometeu pecado e vai entrando, se aprofundando no pecado, a macumba pega. Ou no erro, né? Qualquer iniquidade, qualquer pecado. Tem que sempre procurar santificação com o Senhor. Olhei para aquele casal todo macumbado e falei, olha, Jesus está queimando macumba aí, e aquele casal bem assim, são poloneses, bem claro, começou já a derramar lágrima e tal. Resumindo, antes de orar, Jesus estava queimando macumba já contra a vida deles, estavam alegres, receberam a palavra, receberam a oração e entregaram a vida para Jesus. O segredo é entregar a vida para Jesus. Como ele disse aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aqueles que estão em dificuldade, cabisbaixo, doente, não prospera, não tem paz, não tem alegria, o segredo é entregar a vida para Jesus. Sem reservas. Mas observe que você pode perguntar, então, você tem muito dinheiro, muita tentativa de sequestro? Não. Hoje eu tenho as almas para Jesus. Tirar da mão do inimigo e entregar na mão de Jesus. Vou dar um testemunho aqui. Interessante. Recebi uma ligação, um telefonema, e eu não estava em casa essa noite. Retornei do outro dia para um parente, e quando essa pessoa pediu oração, eu orei por telefone, legião de demônio tombava lá onde que essa pessoa estava. Deus mostra. Ele é poderoso.
Aí o Senhor passou uma revelação tremenda, a revelação está na Bíblia, é sagrada, que haveria uma morte dentro daquela casa. Alguém seria morto, e eu como advogado conheço que ele pegaria no mínimo 15 anos de prisão, esse meu irmão. Era uma mansão dele lá. Orei uns 30 dias para ir lá e tal, e fui. O Senhor disse, não leva a Bíblia. Ele tem lá. Bíblia católica. Tudo igual, né? Não muda muita coisa. Não. São os 3 livros a mais, tal. Mas a essência é a mesma coisa. Cheguei naquela casa, incrível. Aquela revelação foi tão forte que eu vi quando aquele macumbeiro colocou o punhal na nuca, e eu me senti mal. Eu adoeci. E Deus me recuperou, né? Fui lá. Deus agiu de uma tal forma que eu vi meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho se derramando em lágrimas para entregar a vida para Jesus. Estou dando um exemplo. Mas você pode me perguntar, você não era ateu? Eu era ateu. Jesus mudou a minha história. A minha história. Às vezes nós pedimos uma bênção tão grande para o Senhor. Ele diz assim, olha, eu vou ter que te provar. E Deus fala com alguém aqui nessa noite. Você pediu uma bênção muito grande para o Senhor. Ele está te provando. Senhor, eu quero aquele dom espiritual. Senhor, eu quero o dom da palavra, o dom da cura divina. Eu pedi tudo isso. Por isso as lutas vieram. Aí o que eu achei interessante é que quando aquele punhal foi cravado, eu vendo na visão de Deus, aquele punhal cravado nas costas daquela pessoa, eu fiquei doente. Mas quando Deus mostra, Deus já deu o livramento. Deu o livramento. E aquelas 3 pessoas da família entregaram a vida para Jesus. Estão nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é especialista em fazer milagre. Milagre. Quando eu fiz esse propósito com ele, com Jesus, falei, Senhor, eu não quero mais o mundo. Não quero. Eu quero fazer tua obra e ganhar almas para ti. Há uma guerra espiritual aqui agora. Uma guerra. Jesus já está mandando anjos guerreiros aqui. Falei, Senhor, eu quero ver os anjos trabalharem. Como é que eles trabalham? Só começar a mostrar os demônios atuando naquela família, naquela vida, naquela empresa, naquela igreja e assim por diante. Aí um dia eu falei, Senhor, acho que eu vou... Pensei, Senhor, acho que eu vou dar uma paradinha de fazer tua obra, porque eu tenho um filho que é jovem, tenho esposa e tal, e pensei. Estou pela madrugada orando, o Senhor mandou 2 anjos falar comigo. Se postaram. Pá. E disseram, você, me deu de dedo, você está temendo ao homem? Apontou, tema a Deus. O outro disse para mim assim, olha, você fique sabendo que somos nós 2 que te guardamos, nós 2. E eu fiquei mudo, né? Ai de você se você parar de fazer a vontade de Deus. E disse o que era, que Deus iria me tirar. Quando eles falaram aquilo, foram embora. E me deu um branco, eu não lembrava o que era que Deus ia tirar de mim. Deitei e tive um sonho. Eu entrava numa UTI de um hospital agonizando. Era a minha saúde que eu tanto prezava e tanto prezo. Digo, sem saúde eu não faço a tua obra, nem dou um passo. Mas quando o homem e a mulher têm compromisso com Deus, não importa a placa da tua igreja. Não importa. Deus tem compromisso com aquela pessoa. Compromisso sério.
Aí ele disse, não, Senhor, Jesus me perdoa. Vai o Satanás para a UTI, eu não vou em nome de Jesus. São 40, 45, 50 almas por semana para Jesus. Faço um trabalho no hospital, hoje foram 37 almas naquele hospital. Mas não vou lá obrigado não, irmãos. Eu vou lá porque eu amo as almas, eu amo a obra de Deus. O que Jesus fez na minha vida, da minha família, não tenho que pague. Falei, Senhor, eu quero fazer um pouquinho para o Senhor. Ir lá, o Senhor curar do câncer, libertar aquelas vidas e elas entregarem a vida para o Senhor. Estou no quarto, entrou o médico. Eu disse, né? Doutor, pode atender os pacientes, fique à vontade. Brinquei com o médico. Se não, eu quero conhecer seu trabalho. Falei, por quê? Porque você vem aqui no sábado, na segunda-feira, de manhã eu dou alta para todo mundo. Falei, Jesus é poderoso, Ele cura mesmo. Ele cura. Ele disse, então lá vai, doutor, o senhor quer conhecer? Aquela senhora ali, guarda-se das senhoras, aquela senhora, eu já orei por ela, é doença espiritual, não sai no exame, no raio-x, o remédio não resolve, e está imacumbada, não dá no raio-x. E ela vai, se não orar por ela, vai continuar internada. Mas quando eu já orei, Jesus já queimou a macumba, ela vai ser liberada segunda-feira. Essa senhora aqui do meio é doença física, sai no raio-x, o remédio resolve e está resolvido. Essa aqui, a terceira, doença espiritual. Pastor, me chamou de pastor, né? Pastor, ore por mim agora, o médico. Tá? Orei pelo médico, pairem, senhores. O médico estava imacumbado. Como é que alguém, doutor em medicina, vai lá colocar a mão na sua cabeça, no seu corpo, ministrar um medicamento, e assim por diante, tudo cheio de macumba, cheio de demônio? E veio com ele 2 enfermeiras, sentaram ao lado. Orei pelas enfermeiras, pelo médico, e disse, parece que saiu um peso das minhas costas. Falei, saiu. Era o inimigo de Jesus, estava nas tuas costas, mas já saiu. O diabo. Ele disse, mas qual é o segredo? Eu falei, o segredo é entregar a vida para Jesus. Aqui, o coração para Jesus. Entregar. Sempre ler a Bíblia Sagrada e procurar uma igreja, boa igreja. O médico disse, e as enfermeiras, queremos fazer isso agora. Entregaram a vida para Jesus. Você pode exaltar o Senhor? Dali um mês, eu estou chegando no hospital, depois do almoço. Quem que eu vejo no saguão ali? O médico. Vem me abraçando. Olha, Jesus mudou minha história em um mês. Estou alegre, feliz, prosperando. Estou outra pessoa. Jesus me deu a vitória. O médico. Ele pode ou não pode? Ele, Jesus. O grande segredo para nós, independentemente da tua situação, da tua condição, seja ela espiritual, financeira, sentimental, espiritual, é entregar a vida para Jesus. Está com mais ou menos... O Senhor me mostrava os anjos cruzando os céus, na visão de Deus, tá? Deus me deu uma visão e eu acompanhei. O Senhor disse, olha, os anjos cruzando, 3 anjos cruzando os céus, com trombeta de mais ou menos 1 metro de tamanho, na boca, tocando a trombeta. O Senhor me disse, eles estão anunciando o juízo divino sobre a terra. E olha o que está acontecendo. Está virado. Passou mais uns dias, o Senhor mostrava uma igreja, numa visão. O Senhor me posicionou no alto, eu via naquela multidão lá embaixo. Era noite, na visão de Deus, e um holofote cruzava aquela multidão. Cruzava. Eu via, parecia formiga. Todo mundo de pé. E o holofote ia. Falei, Jesus, que igreja é esta? É alguma concentração? O Senhor disse, não, esta é a minha igreja que já está sendo separada.
Eu estou voltando. Passou mais uns dias. Outra revelação sobre o arrebatamento, sobre a nossa tirada deste planeta. Os céus se abriram, 3 meses atrás isso. Se abriram os céus. Você vai achar interessante, mas será? Eu, na visão, olhei. A nossa mente, nosso olhar no reino espiritual é 3 vezes melhor do que o meu olhar para vocês aqui, o teu olhar para mim. É mais aguçado, ok? Quando abriu os céus, eu vi de pé. Jesus estava assim, olha, olhando para mim, de braço aberto. E eu fiquei olhando para ele. Ele disse para mim, avise a minha igreja que eu estou voltando. Jesus está voltando. Me arrepia aqui. Eu vi aquele olhar de Jesus, é um olhar de misericórdia. Ele te ama como você é. Como você é. Ele ama como você é. E me chamava a atenção. Estou sempre em oração, sempre em consagração. Falei para o pastor Ubirá que eu não tenho costume de jantar. Não tenho. Eu comia um pouquinho aqui, mas não tenho esse costume. Às vezes é pedido de oração de meia hora, mais meia hora, mais meia hora. Depois do trabalho, que eu chego mais cedo, 3h30, 4 horas, estou em casa, por causa da obra de Deus. A preferência, o privilégio é para a obra de Deus. Deus me deu essa profissão, né? Certo? E o Senhor começa a passar revelações profundas. O Senhor me disse, Ivo, o tempo acabou. Falei, Senhor, o tempo da igreja. O Senhor me disse assim, olha, se vocês soubessem quanto está próximo a minha vinda, vocês fariam um pouquinho mais para mim. Eu fiquei impressionado. O Senhor me disse ainda, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ouvindo a voz do Senhor. Eu confesso para você que eu trabalho com o público, eu não deixo uma pessoa sem ouvir o Evangelho. Não. Eu vou para os mercados, às vezes fazer comprar para as ruas, para onde eu vou? Digo, Jesus te ama. É impressionante, quando você pede uma ferramenta para Jesus, Ele vai te dar, você tem que usar aquela ferramenta, ou seja, um dom espiritual. Quando eu cheguei aqui, Deus mostrava, falei para o pastor Ubirá, nós oramos lá em cima, barreiras caíram contra esse trabalho aqui, esse jantar. Alguns não vieram, porque o inimigo segurou lá nos seus lares. Mas Deus, Ele tem um compromisso conosco, com cada um de vocês. Ele ama você. Qual é o segredo? Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele se encarrega de cuidar de você, cuidar dos seus. Me chamou a atenção no hospital hoje à tarde. Das 37 pessoas que eu atendi, nos quartos estavam os anjos comigo, guerreiros. Cheguei num quarto, o cidadão disse assim, olha, eu tentei tirar minha vida. Ele disse, eu tenho um vizinho que é espírita, ele dizendo, eu tenho um vizinho que é espírita, foi lá, ô vizinho, você que é espírita, quem tira a vida própria, vai para onde? Olha, não é bom nem pensar para onde você vai. Não é coisa boa, não, disse o espírita. Comprou aquele chumbinho para matar rato, fez um suco e mandou. Deus agiu, porque ele tem uma filha que é da Igreja Batista, e alguém achou estranho lá, ele estava na ânsia da morte,
Chamaram lá o departamento competente, levaram para o hospital. Ele contando, SAMU. Contando. Sabe o que aconteceu? Esse homem, em lágrimas, entregou a vida para Jesus hoje à tarde. Deus poupou a vida dele lá, a alma dele. Ele disse, vai na igreja que a sua filha vai no Bacaxiri. Vai com ela. Ele mora em outro bairro. Vai com a sua filha. Esse aqui está, o folheto, leia o Salmo 91, 140, o 23, que é coisa tremenda. Quando você lê, é o próprio Deus falando contigo. Irmãos, não tem privilégio maior. Não tem. Eu me sinto realizado neste planeta. Por quê? Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Eu entreguei o dízimo e levaram para a sede, naquela época, cheque de terceiro, de cliente. Mandei alguns cheques e tal, anoto o nome atrás, meu telefone, a congregação e tal, e mandei. E o irmão, a pessoa que cuidava dessa área lá, ele voltou o cheque sem fundos e deixou na gaveta. Passou um ano, me ligaram, olha, tem um cheque seu aqui. Eu falei, meu? Faz um ano, tá o seu nome aqui, tem um cliente seu e tal. Eu falei, mas já está prescrito o cheque? Eu falei, olha, era um valor até bom. Eu falei, olha, vou resgatar o primeiro, vou pagar o primeiro e depois, semana que vem, eu já resgato o segundo cheque. Eu falei, Jesus, eu não sou culpado lá de ter voltado esse cheque, eu não vou conseguir cobrar mais, eu não sei onde é que está o devedor desse cheque. Manda um bom cliente lá no escritório para eu poder quitar essa dívida lá, do dízimo. Eu falei, Senhor, eu não fui culpado. Irmãos, Deus mandou um cliente, eu ia fazer em parcelas a perda de vista para ele. Era uma prisão lá em Campo Largo. O valor era tanto, ele disse assim, olha, minha esposa, vai lá no banco, saca todo o dinheiro e paga os honorários. Paguei aquele cheque, sobrou dinheiro, paguei o dízimo, entreguei o dízimo e, para a glória do Senhor Jesus, resgatei o segundo cheque. Essa pessoa que está aqui, você não consegue prosperar. Pode ter mais. Mas faça a prova com Deus. Entrega o dízimo na igreja, ou aqui onde você congrega, e Deus promete repreender o devorador contra a tua vida financeira. Amém? Sabe por quê? Aqueles que entregam o dízimo na casa do tesouro, na igreja, Deus ele diz que ele se compromete a repreender toda a miséria no nosso lar. E eu tenho sido prova disso. Amém? Qual é o segredo para nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas? Lá vai. Primeiro, planeje a tua vida, tua família. Faça um planejamento. Quando nós fazemos um planejamento, com a família, por exemplo, no seu lar, onde você trabalha, procure disciplinar a tua vida. Segundo, disciplina. E Salomão falou isso. Aplica a disciplina ao teu coração, o teu. Quando nós nos disciplinamos, Deus ele age. Aí o que vem? Claro que o trabalho vem. Quando você faz um propósito com Deus, ele se encarrega de lhe prosperar. Você vai falar assim, olha, Senhor, aqui está o dízimo para a casa do tesouro, aqui está, é de coração, amém. Ele já deu a vitória. Aí o que vem? O resultado em todas as áreas. Vou falar aqui da área ministerial, por exemplo, área profissional, sentimental. Deus ele se encarrega de produzir o resultado que nós pretendemos. Por quê? Quando nós dependemos do Senhor, e Jesus no Sermão da Montanha, ele disse assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o pobre de espírito? Aquele que depende de Deus. Se você depender de Deus,
Ele se encarrega de prosperar em tudo. Falei aqui que eu estou com 20 anos sem tomar remédio. Eu digo, Senhor, o negócio é o seguinte, se eu tiver que dar 10 reais na farmácia, vai falir a farmácia. Me perdoe se tem algum farmacêutico aqui, dono de farmácia. Vai falir. Eu dou na tua obra, mas eu não dou na farmácia. Qual é o segredo, Senhor? A minha Bíblia diz assim, olha, eu sou o Senhor que te sara. Eu estou sarado, não tenho mais nada. Tem uma dorzinha aqui, mas já era. Tive leucemia, tive diabetes, e por aí vai. Não tenho nada, nada, para a glória do Senhor Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé um minutinho. Você que ouviu esse testemunho,